Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o marinheiro João Cândido, o almirante negro, uma figura histórica bastante controvertida, porque a instituição, a Marinha Brasileira, e até os marinheiros menos graduados, até os cabos da Marinha, defendem a tese de que João Cândido, na verdade, não passa de uma farsa, de um baderneiro, de um homem que ofendeu a hierarquia e a disciplina da Marinha do Brasil. Bem, se maltratou ou não a hierarquia e a disciplina, o fato relevante é que, em 1910, quando Hermes da Fonseca era presidente da República e os marinheiros, na sua maioria negros, marinheiros da Marinha de Guerra do Brasil, e os oficiais eram brancos, estes tratavam os negros da mesma maneira que os negros sempre foram tratados nas plantações de cana, nas plantações de café, e isso era uma situação que, em qualquer caso de insubordinação, o marinheiro era açoitado várias vezes. Outro detalhe que sempre existia naquele tempo na Marinha: a alimentação dos oficiais era filé mignon e a alimentação dos marinheiros era uma porcaria, uma sopa de osso. Então, isso gerou uma revolta. Situações de injustiça sempre vão gerar revoltas, sempre geraram revoltas. Eu não quero adentrar no mérito da justiça, da justeza e também dos benefícios das revoltas, porque analisando a história, nós vemos que a maioria das revoltas não trouxe grandes benefícios aos oprimidos. Pelo contrário, criou anticorpos nos opressores. Você não lembra da revolta de Espartaco em Roma, que foi assassinado, que foi morto juntamente com os outros escravos, que foi enfrentado pelo exército romano, pela força militar romana e que venceu muitas batalhas antes de ser derrotado? Então, olha só, João Cândido, o marinheiro que também bordava, né? Era um bordador. Ele fazia parte da tripulação de um navio que estava ancorado no porto do Rio de Janeiro. E naquela sua revolta, os marinheiros assumiram o comando das embarcações e ameaçaram disparar os seus canhões. Olha só, que coisa mais incrível! Eles colocaram um ultimato para o governo Hermes da Fonseca, dizendo que se não fossem atendidas as suas reivindicações de parar com o açoite e de fornecer uma melhor alimentação para os marinheiros, eles iam simplesmente disparar aqueles canhões sobre o Rio de Janeiro e aqueles projéteis iam atingir o palácio do governo, os prédios das instituições republicanas e também, claro, os prédios civis, o que causaria baixas não só militares como civis. E aí o que foi resolvido? O que foi resolvido é que pararam os açoites, melhoraram a alimentação, boa parte das reivindicações foram atendidas, mas o que vale salientar em tudo isso é que a Marinha do Brasil, fortíssima na época, era das três armas da nossa defesa nacional, era a mais conservadora, a mais repressiva e também aquela que humilhava os negros, que não eram mais escravos. Eles haviam sido libertos desde 1888. Mas olha, no século XX eu conheci muito negro lá no Ceará que tinha um comportamento de escravo. Por exemplo, com todas as pessoas ele só falava sim senhor, sim senhor, sim senhor.
ninguém solicitava nada e nem demandava nada para ele, eu não vou nem citar nomes, porque são muitos que eu conheci, oriundos de Barbalha, Juazeiro, Crato e Missão Velha, que trabalharam na roça ao meu lado, lá no município de Aurora, no Ceará, mas eles eram praticamente escravos. A mente deles, ou o DNA, não sei, continuava com aquela mesma tradição de que eles eram subalternos. E eu acredito que, apesar da mudança administrativa na Marinha do Brasil, muitos abusos continuaram a ocorrer muito tempo depois das conquistas do marinheiro João Cândido, obtidas durante o governo de Hermes da Fonseca. Eu sou Américo Gomes, mas me chamo Professor Almeida, e esse canal fala de história, e a história do Brasil e do mundo, e também das nossas histórias de vidas cheias de percalços e aventuras. Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e não esqueça de comentar, porque aqui nós vamos fazer um grande debate sobre a história do mundo e de todos nós. Não esqueçam, quem não aprende a história está sujeito a repetir os mesmos erros.